Olá, meu querido, graça e paz, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem conosco, né? Graças a Deus, aqui vamos tudo bem. Nós estamos aqui mais uma vez, meus queridos, alegre, muito feliz, porque o último vídeo que colocamos na plataforma, graças a Deus, para mim, queridos, 140 visualizações, 100 visualizações em um dia, para mim já é muita coisa. Para mim já está bom demais. Isso prova que os irmãos estão interessados em realmente buscar mais conhecimento da parte de Deus. Este vídeo, querido, eu quero deixar aqui sobre uma coisa muito interessante. Mas primeiro eu quero pedir o seu like, eu quero pedir a sua inscrição, eu quero pedir que você compartilhe o vídeo e quero pedir também que você, ao se inscrever, você ative o sininho de notificação. Olha, o like parece que tem alguma coisa errada. Tantas visualizações para mim, 100, 140, 80, e às vezes fica em 5 likes, 10 likes. Então, ou as pessoas não estão dando like, ou o YouTube não está fazendo o seu trabalho certo. Querido, graças ao Eterno Criador, eu acredito que eu achei o verdadeiro sentido do Apocalipse. Eu não, né? Quantos que já entendem o verdadeiro sentido do Apocalipse? E olha, o verdadeiro sentido do livro de Apocalipse está no primeiro versículo, querido. Olha que interessante, que bonito. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Você está vendo aqui? Revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante. O Apocalipse, querido, é o último livro da Bíblia, né? É o último livro do Novo Testamento que foi escrito por nosso amado irmão João, não é? Que teve esse significado de Apocalipse e mantém, não é? Então, essa forma particular é uma forma que está completa, ela está repleta de coisas maravilhosas. Ela tem figura de linguagem. Esse livro, ele está repleto de símbolos. Esse livro, ele tem metáforas. E esse livro, ele tem alegorias. Mas olha que coisa importante, queridos. A sua linguagem, esse livro de Apocalipse, olha que bonito. Ele não é um livro de revelação da besta. Ele não é um livro de revelação aonde fala sobre falso profeta. Ele não é a revelação da besta, não é a revelação do falso profeta, mas ele fala da revelação de Jesus Cristo, tal qual é informado desde o início em Apocalipse 1:1. Falando isso, queridos, onde eu quero entrar? Eu quero entrar aqui nas duas linhas de interpretação chamada de os pré-tribulacionismo e os pós-tribulacionismo. Quem são os pré-tribulacionismos ou os pré-tribulacionistas? Eles acreditam, os pré-tribulacionistas, que nessa linha de interpretação, eles acreditam na teoria e eles defendem que a igreja de Cristo, ela vai passar pela grande tribulação ou não passará pela grande tribulação
É que eu estava fazendo confusão. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam nessa teoria de que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, porque ela será arrebatada antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas, essa doutrina pós-tribulacionista, eles acreditam e até ensinam que a igreja continuará na terra durante a grande tribulação. Mas eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, mas não estará sobre a ira de Deus, que trará um julgamento sobre o pecado. Vamos desmascarar aqui estas duas linhas de interpretação à luz da palavra. Primeiro, o livro de Apocalipse não se trata da revelação da besta e nem da revelação do falso profeta. Ele fala que esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Primeiro, querido, a igreja atual do século 21, ela não tem nada a ver com aqueles acontecimentos escatológicos do passado, do primeiro século, século em que foi escrito o livro de Apocalipse. O cenário escatológico daqueles acontecimentos era no Oriente Médio, mas precisamente em Israel. Segundo lugar, os teólogos do século XXI, eles assassinam o vernáculo da língua portuguesa quando inventam linhas de interpretações bíblicas com o intuito de manter o medo e o pavor sobre as pessoas. Em terceiro lugar, cadê a honestidade dos teólogos na hora de fazer ou na hora de respeitar o cenário dos textos que falam sobre a grande tribulação? Cadê? A grande tribulação, queridos, o cenário da grande tribulação, ele não era o mundo inteiro. Não era o mundo inteiro. O cenário da grande tribulação, tanto para os pré-tribulacionistas, como para os pós-tribulacionistas, o cenário da grande tribulação não era os Estados Unidos, não era o Brasil, não era a Inglaterra, não era a França, não. O cenário da grande tribulação era Israel, no Oriente Médio. O Jesus de Nazaré, no capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 33, ele se dirigia para os atribulados daquela época, os judeus, e falou com eles que o período que ia acontecer, Mateus 24, que é o período da grande tribulação, ele tinha um palco, ele tinha um cenário, ele tinha um local, ele tinha uma geografia, aonde ia acontecer todas aquelas coisas terríveis e horríveis. E onde era o cenário que iria acontecer aquilo tudo? Ali dentro do país de Israel. Então, quando eu pergunto, cadê o respeito com o remetente? Cadê o respeito com as colocações verbais?
Cadê o respeito com os tempos verbais? Cadê o respeito com a cultura local em que está inserido esse texto? Cadê a cultura do texto? O respeito com o texto e o contexto? Então, os teólogos do século XXI, eles inventam tantos adjetivos, mas não provam nada. Meu querido, se você observar os teólogos do século XXI, eles inventam tantos adjetivos técnicos para inserir no texto e no contexto desse livro, o Apocalipse, que eles fazem do livro do Apocalipse como se fosse o pior livro de ser entendido da Bíblia. E você sabia que é o livro mais fácil de ser entendido quando se respeita o cenário para quem ele foi escrito, quando se respeita o texto, o contexto, quando se respeita a cultura em que o texto está inserido, quando se respeitam as épocas, quando se respeitam, vamos dizer assim, as colocações verbais, os tempos verbais, porque quando o Filho do Eterno Criador, ele disse assim, Mateus 23, o verso 25, assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra. A terra, querido, que ele está falando aqui, não é a terra cosmos, é a terra aeon, ou seja, o cenário que ele estava se referindo era aquele cenário em que globalizava somente a nação de Israel. Porque ele disse no versículo 36 do capítulo 23 de Mateus, ele disse assim, olha, em verdade, eu digo a vocês, ou vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Cadê os teólogos de carteirinhas? Os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas que quando fazem a interpretação do livro de Apocalipse, eles não respeitam as figuras de linguagens, não respeitam estas coisas que estão aqui, para que as pessoas entendam que muitas coisas ali eram metáforas, eram alegorias. Por exemplo, quando fala sobre nuvem, quando fala sobre sol, quando fala sobre lua, quando fala sobre estrelas. Os teólogos de carteirinhas, eles não estão preocupados em trazer a verdade para as pessoas. Por quê? Porque, queridos, isso traz medo para as pessoas, isso traz temor às pessoas. Então eles inventam tantos adjetivos, mas eles não conseguem provar nada. Então, tanto uma linha de interpretação, tanto a tribulacionista, quanto o pré contra o pós-tribulacionismo, essas duas linhas doutrinárias, eles não passam de, eu acho, talvez. A grande tribulação, ela nunca foi para o mundo inteiro, e sim para Israel. E já aconteceu. Deus já julgou o pecado, queridos. Colossenses 2 e Hebreus também 2, porque os versículos são os mesmos.
Colossenses 2 a partir do 13. Hebreus 2 a partir do 13. Queridos, se você ler, você vai ver que o pecado já foi julgado. Então muita gente acredita que Deus ainda vai trazer o juízo sobre a terra para julgar o pecado. Mas o pré-tribulacionista, e você também que é pós-tribulacionista, você que acredita que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, porque ela será arrebatada antes. Não existe arrebatamento físico ou pré-tribulacionista. O arrebatamento já aconteceu e foi arrebatamento de espírito. Não existe nenhuma teoria para provar o arrebatamento físico. E para você, pós-tribulacionista, você que acredita que a igreja vai estar na terra durante a grande tribulação, vocês que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas não estará sobre a ira de Deus, que trará um julgamento sobre o pecado. Você não aprendeu na Bíblia que pecado era a transgressão da lei? Você não aprendeu na Bíblia que em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, você não aprendeu lá que o pecado era a transgressão da lei e que esse pecado já foi julgado e ele foi aniquilado na cruz, tanto o pecado como quem incentivava ou era a força do pecado, que era a lei? Você não aprendeu que na Bíblia está escrito que tanto um como o outro, tanto a lei como a transgressão da lei, que era chamada de pecado, já foi aniquilado na cruz? Você que diz que o pecado vai ser julgado ainda, então você não entendeu nada da cruz. Que tipo de teólogo que você é que não ensina a verdade para as pessoas? Cadê a sua lealdade com seus ouvintes? Cadê o seu conhecimento de teologia que você diz que tem? Olha, e tem pessoas que dizem que são até PhD em divindade. Eu queria saber divindade do quê? Nós, como diz o nosso irmão Geraldo Moraes, que tem a 4ª série, mas está dando aula para o povo. Esses teólogos de carteirinha, de Araque, eles estudam tanto, mas é para confundir mais ainda a cabeça das pessoas. Para os pré-tribulacionistas, eu quero deixar um recado aqui. A igreja não passará pela grande tribulação e nem tampouco vai deixar de passar pela grande tribulação. Porque a grande tribulação, meu querido, o cenário era em Israel, não era o mundo inteiro. O cenário era no Oriente Médio. A grande tribulação, ela foi um período de tribulação, de angústia, de dor. Era para a nação de Israel. A igreja, ela já passou desse período. Quando a grande tribulação aconteceu, no ano 70 DC, pré-tribulacionista, a igreja nem era constituída ainda como igreja. A igreja de Cristo, hoje, no sentido espiritual, ela é o corpo de Cristo, mas invisível. O que havia durante a grande tribulação foi judeus convertidos ou não, mas convertido a quem? A pregação do evangelho de quê? Da graça? Evangelho da paz? Evangelho eterno? Não, era o evangelho do reino. Depois da grande tribulação que ocorreu, nós vivemos a era do evangelho eterno, Apocalipse 14:6. E quem proclamou não foi Paulo.
não foi teólogos de espécie nenhuma, não foi pré-tribulacionista, não foi pós-tribulacionista, não foi os amilenistas, não foi. Quem proclamou o evangelho eterno foi o anjo do Criador, um dos anjos que proclamou, e esse evangelho eterno é o período que nós vivemos até hoje. E para vocês, pós-tribulacionistas, que diz que a igreja vai estar aqui na terra durante a grande tribulação, mas ela não estará sob a ira de Deus, que vai trazer um juízo ou um julgamento sobre o pecado. Eu quero deixar uma coisa para você. Você já olhou João no capítulo 5? Eu acho que você nunca leu esse versículo. Versículo 24 e 25. Eu acho que você nunca leu, mas respeita o contexto, tá? Respeita o contexto em que ele foi inserido aqui, tá bom? Para você pré e para você pós-tribulacionista. Leia comigo. João, capítulo 5, versículo 24 e 25. Sabe qual é o contexto? A vida por intermédio do Filho. Em verdade, verdade duas vezes, ou seja, é um axioma. O que é um axioma? É uma verdade que não pode ser contestada, é uma verdade pura, é uma verdade sem mancha, é uma verdade lida e aprovada, é um axioma. Olha só, João 5, 24 e 25. Em verdade, eu vos, quer dizer, eu digo a vocês, que quem ouve a minha palavra não é quem acredita em teólogos, não é pré-tribulacionistas, não é pós-tribulacionista, não é os amilenistas, não é os, vamos dizer, os calvinistas, não são essas pessoas. A Bíblia está dizendo aqui, em verdade, eu digo a vocês, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha essa prerrogativa, olha isso aqui, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Olha o versículo 25. Em verdade, eu digo a vocês que vem a hora e já chegou. Meu querido, o tempo verbal de já chegou é passado, presente ou futuro. Já chegou, na época que foi escrito, era o tempo presente. Mas como eu estou 2000 anos depois, é passado, já aconteceu. Em verdade, eu vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Esse morto aqui, querido, para você teólogo de carteirinha, na sua cabecinha, que não cabe a revelação do Espírito, essa morte aqui, ela é física, mas na Bíblia está falando de morte espiritual. Mas na sua cabeça é morte física. Por isso que você disse que isso aqui não aconteceu ainda, a grande tribulação. Mas já aconteceu, meu querido. O cenário era Israel, o cenário era o Oriente Médio, o cenário não era a África, o cenário não era a Ásia, o cenário não era a América. Não, querido. O cenário era o Oriente Médio. Ah, você pode dizer, ué, e a Ásia? E a África? E a Europa? O que tem a ver com a grande tribulação? Vai, busca as 7 igrejas da Ásia para ver se elas ainda estão de pé. Se você diz que a grande tribulação vai acontecer, então você e não o Criador tem que ressuscitar as 7 igrejas da Ásia, do jeito que elas eram há 2000 anos atrás. Para de enganar as pessoas. Respeite a Bíblia do jeito que ela é. Ensine a Bíblia do jeito que você aprendeu o abecedário da língua portuguesa quando você se matriculou ou seus pais te matricularam. Por que a língua portuguesa para você faz sentido
quando você entrou no colégio, mas quando você lê a Bíblia, as colocações verbais, os tempos verbais para você na Bíblia não faz sentido. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Toma vergonha. Pessoas que não têm estudo igual vocês têm, tá dando aula para vocês. Toma vergonha. Para de usar tantos adjetivos técnicos e olhe para a simplicidade da Bíblia. Olhe para nós. Pode ser para o físico mesmo, que nós não somos bonitos aos olhos de vocês. Olhe para nós, queridos. Olhe a dificuldade que temos até de expressar o vernáculo da língua portuguesa. Olhe para nós, né? Olha como que a gente pronuncia o português. Às vezes tropeça, às vezes erra. Mas quando parte para a Bíblia, querido, aqui não tem enrolação, não. A gente só lê o que está escrito. A gramática é linda, né? Quando a gente lembra de colocar uma gramática, a gente coloca e respeita uma gramática da língua portuguesa. E a gramática do grego? E a gramática do hebraico? Por que vocês não respeitam também? Hein? Você quer falar bonito no YouTube pregando mentira? Fale feio, mas fale a verdade. Fale a verdade. Tem problema não. Pode falar feio igual nós falamos. Mas fale a verdade. Pedro? João? Quem sabe eles falavam feio, mas falaram a verdade. Jesus de Nazaré em carne, quem sabe ele falava feio, mas falava a verdade. João, misericórdia. Imagine João pregando lá no deserto, lá no Jordão. Imagine aquele homem que aos olhos humanos parecia um bicho do mato. Mas pega o texto de João para ver as verdades que ele fala. Pregue feio, mas pregue bonito. Pregar bonito para vocês é ganhar dinheiro, é ser pago o salário. Pregar bonito para vocês é isso aí, enganar as pessoas. Mudaram o cenário. A grande tribulação não foi feita para o mundo, ela foi feita para o Oriente Médio, especificamente em Israel. A grande tribulação mudaram o cenário. Mas na Bíblia, nós compreendemos e entendemos que a palavra, ela não mente. Graça e paz, e fique com o nosso eterno Criador. Amém.